Olá, poderoso. Aqui é o professor Renato Martins. E a gente vai hoje com mais uma aulinha de geografia. Vamos falar hoje sobre a região sul do Brasil e compartilhar um pouco, principalmente aí dos aspectos físicos naturais da região sul, que é uma região importante aí do ponto de vista socioeconômico também, né? Mas inicialmente a gente vai conversar sobre os elementos naturais do clima, da vegetação, do relevo, e no próximo vídeo a gente aprofunda mais esse conhecimento aí e aborda essas outras características. Então nós temos aqui, né, o mapa aí da região sul, característico gaúcho ali, né? Então você tem algumas especificidades aí em relação à região sul, principalmente em relação à questão cultural, né, que é a origem aí do seu povoamento, bem diferente do restante do Brasil. Então a gente tem uma região que se destaca do ponto de vista sociocultural e também uma região que se destaca em relação aos aspectos naturais, né? Por ter aí um clima mais com inverno mais ameno, então você tem uma paisagem diferenciada, né, em relação ao restante do país. Então a gente vai abordar e aprofundar um pouco mais exatamente essas características da região sul, que é composta ali pelo estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente faz a região sul faz fronteira, né, com outros países da América do Sul, como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Então, assim, está numa região estratégica, né, de importância aí para essa conexão geopolítica do país também. Mas vamos lá. Aqui algumas paisagens, né, bem características da região, né? Então aqui as Cataratas do Iguaçu, é um cartão postal do país também, né? Fica ali no estado do Paraná. A gente tem aqui um pôr do sol destacando a araucária, que é um dos símbolos também, né, da região, principalmente ali em Santa Catarina e no estado do Paraná, você tem aí essa paisagem muito típica, muito característica, né? Além ali da questão cultural também, e essa paisagem aí que marca também esse contexto, né? Aí a gente tem essas perspectivas culturais muito fortes devido à colonização europeia, um intuito de povoamento da região, né, que estabeleceu assim outros parâmetros bem diferenciados em relação ao contexto do país. Aí mais uma vez as Cataratas do Iguaçu, aqui a usina de Itaipu, né, que é a maior usina do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Então a gente perde aí somente para a usina de Três Gargantas na China, né? Mas temos aí ainda a maior geração de energia na usina de Itaipu. Então, veja só, climaticamente falando, né, quais são as principais características da região sul? Você tem ali como fator principal o clima subtropical. Aí está relacionado muito ao que? A localização. Lembrando que o Trópico de Capricórnio, né, ele passa ali pelo norte do Paraná. Então, a região em si, né, a maior parte da região, ela está na região de clima temperado, né? A região climática temperada. Então, na verdade, o clima subtropical seria um clima de transição, né? O clima tropical para o clima temperado. E aí nós temos, né, as temperaturas médias entre 14 e 20 graus, fazendo a região sul do país, né, a região mais fria do Brasil. As chuvas, elas são bem distribuídas e aí com um volume considerável, né, entre 1.250 e 2.000 milímetros. E praticamente não existe estação seca, estação de estiagem. Aqui para a gente destacar, né, nós temos aqui, ó, a maior parte da região quase que coincidindo ali, ó, né, com o limite do Trópico de Capricórnio, né, o clima subtropical, que é o clima aí que se destaca. E como a gente está aí nessa transição, né, do clima tropical para um clima temperado, então é característico também desse clima subtropical um verão quente, temperaturas elevadas, né, e o inverno com temperaturas mais amenas. Então você pode ter inverno com temperaturas próximo de 0 grau e até abaixo de 0 grau. É comum em alguns pontos da região sul do país, nas regiões serranas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
ocorrer neves ou geadas, e também você tem aí essa amplitude térmica anual, né, considerada, né, com inverno temperaturas bem amenas, né, como eu disse, né, próximo de zero, até abaixo de zero, e verões com temperaturas aí que chegam a mais de 30 graus, até podendo chegar até 35 graus, dependendo do dia, da situação meteorológica. Então, isso daí marca uma grande amplitude térmica anual. Essa região ela recebe muita influência da massa de ar polar atlântica. Então, essa massa de ar polar atlântica ela traz não só um ar mais frio, né, vindo da região polar, como também mais úmido. Aí a explicação para as chuvas constantes. Então, a região que está aí no litoral atlântico recebe essa influência direta da massa polar atlântica, então a MPA. Ela é muito atuante, principalmente no período de inverno, né? E no norte do Paraná, nós temos ali o tropical de altitude. Então, temperaturas mais brandas, frias, em função de maiores altitudes. Cara, as características do tropical de altitude e do subtropical são bem próximas, né? O que vai mudar aí é o fator. Então, no subtropical, o fator latitude, que predomina na composição do clima, e no tropical de altitude seria o fator altitude, que contribui para a caracterização do clima. Mas são dois climas bem próximos em relação às características. Mas, basicamente, você tem que lembrar o quê? O clima subtropical é o clima que predomina na região sul do país. Aí nós temos a composição vegetacional, né? Então, predominam ali as matas de araucária ou matas de pinhais. A árvore mais características, né, da araucária dá o nome à vegetação, que é a araucária. E aí ela predomina, principalmente no estado do Paraná e Santa Catarina. No sul no caso, né, o Rio Grande do Sul, predomina ali os campos ou as pradarias. Então você tem a, a campanha gaúcha, né? É um bioma mais de vegetação rasteira, vegetação herbácea. Então, ali, além dos campos gaúchos, no Rio Grande do Sul, e vestígios de mata atlântica no litoral da Serra do Mar. Então, ali mais próximo ao estado do Paraná, litoral do Paraná, você tem resquícios de mata atlântica também. Aqui uma classificação bem específica, né? Então, florestas tropicais, que compõem aí uma transição com a mata de araucária. Aí a Mata Atlântica, que predomina ali, né, tem resquícios no litoral, lembrando que a Mata Atlântica é praticamente toda degradada. E lembrando também que a Mata Atlântica, ela tem ali a sua área original, né, que ia do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Vegetação litorânea e os campos ou pampas, né, as pradarias aqui no Rio Grande do Sul. A pradaria, né, o campus, é o menor bioma do Brasil. A gente encontra só no estado do Rio Grande do Sul. A araucária ela já tem uma extensão maior, né? Predomina no Paraná e Santa Catarina, mas também a gente pode encontrar algumas espécies até mesmo no sul de São Paulo, você consegue identificar. É claro que essas áreas já foram muito antropizadas, né? Então fica cada vez mais difícil encontrar aí essas espécies. Aqui você tem uma outra composição, né, de classificação. Lembrando que a classificação de vegetação sempre varia, né, de autor para autor. Mas é importante a gente destacar sempre essa perspectiva de componentes principais. Quando fala de vegetação, nos exercícios de vestibulares, eles sempre vão abordar principalmente a mata de araucária e os campos gaúchos, que são os dois biomas aí que predominam em relação à região sul. A maior parte, da região sul é composta por planaltos. E aí nós temos tanto as formações de serra quanto as formações de chapadas. Nos vertentes voltados para o interior são localizadas as nascentes das grandes partes dos rios que se dirigem para o interior. As bacias hidrográficas da região. Então nós temos ali duas principais bacias, que é a do Uruguai e do Paraná, mas existe também ali uma bacia secundária, né, que é a bacia Sudeste-Sul, pega a região litorânea aí, né, da região. Por que é uma bacia secundária? Porque os rios são de menor extensão e muitos rios não possuem afluentes, né, ou os afluentes deles são muito pequenos. É importante também a gente destacar a questão da Lagoa dos Patos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que na verdade é uma laguna.
Mas qual que é a diferença, professor, de uma lagoa e de uma laguna? A lagoa, ela é cercada por terra por todos os lados. Ela pode ter, muitas vezes, ser abastecida por um rio, mas ela é composta por água doce. A laguna, ela tem uma conexão com o mar. Então, aqui nesse mapa dá até para a gente pegar aqui a área, né, de conexão. Então, a Lagoa dos Patos, ela é chamada de lagoa por convenção, né? Não existe assim o termo técnico correto seria laguna, porque a água da Lagoa dos Patos, ela não é doce, principalmente porque a água do mar acaba entrando ali e se misturando com essa água da Lagoa dos Patos. Então, seria uma laguna por consequência aí dessa entrada da água do mar. Então, nós temos aí, aqui, né, no litoral, a bacia secundária, Sudeste-Sul, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraná. Lembrando aí que a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai compõem a bacia do Prata, né? Então, nós temos aqui outro mapa que a gente consegue visualizar melhor. A bacia do Paraná, então, ali, nasce da confluência dos rios Paraíba e Grande, né? Lá próximo a São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, possui maior potencial instalado, né, de geração de energia do país. Então, a região, a bacia hidrográfica tem a maior exploração hidrelétrica do país, principalmente aí com a usina de Itaipu, que se destaca em relação a todas as outras usinas da bacia e do país. Essa essas construções de hidrelétricas na bacia do Paraná também potencializou o uso dela para navegação, e aí nós temos várias rotas de navegação, principalmente no Rio Paraná, que é o principal da bacia do Paraná. Então, é uma bacia de extrema importância econômica para o país, tanto do ponto de vista de geração de energia, quanto também do ponto de vista para navegação. Nós temos aqui, lembrando que a bacia do Paraná é uma bacia de integração, né, que forma aí um ponto de integração com o próprio Mercosul, né, que interliga o Brasil, o Paraguai e a Argentina, né? Que o Rio Paraná ele se junta com o Rio Paraguai mais o Rio Uruguai. Então, essas três bacias vão fazer a composição da bacia do Prata, né? Então, você tem aí uma importante área de conexão geopolítica, conexão do Mercosul, né? De navegação e geração de energia. Aí a bacia do Uruguai nasce da confluência dos rios Canoas e Pelotas e possui potencial hidrelétrico em seu alto curso. Então, aqui é a região mais alta, né, da bacia do Uruguai. Lembrando que é uma bacia pequena, né? Então a potencialidade de geração de energia é um pouco reduzida. Mas você possui aí essa exploração também da bacia do Uruguai. Agora, a bacia do Sudeste, a bacia secundária, como eu tinha dito também, o baixo potencial hidrelétrico justamente porque os rios são mais curtos, né? São menores, eles nascem próximo ao litoral e já escoam diretamente para o litoral. Então, os rios correm na direção oeste-leste. Aí, essa composição, né, dessas bacias está relacionada muito à formação de relevo. Então, aqui a gente tem aquela perspectiva da classificação do relevo pelo Jurandir Ross, né, que dividiu o Brasil em 28 unidades de relevo, e dessas 28 unidades de relevo, nós temos aí 6 unidades de relevo que compõem o relevo da região sul do país. Basicamente, né, formação de planaltos, mas a gente encontra também as planícies litorâneas e as áreas de depressão, que são as áreas de confluência aí entre os planaltos diferenciados. Né? Os planaltos são conectados entre um e outro, né, pelas depressões. Então, lembrando aí que a depressão é uma área mais baixa que o entorno, né, que serve aí como esse contexto de interligação entre duas formações mais altas. Então, nós temos ali o Planalto se destaca, o Planalto das Chapadas da Bacia do Paraná. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste já são mais modestos, né? Aqui no mapa a gente identifica, mais próximo ali o litoral. E o Planalto Sul-Rio-Grandense, que fica ali restrito, né, ao estado do Rio Grande do Sul. Aí as áreas de depressão. Lembrando que essas depressões todas que ocorrem no Brasil são depressões relativas, né? Ou seja, elas não estão abaixo do nível do mar. Então, mais uma vez, são áreas de conexão entre os planaltos. Ali destaca a depressão periférica da borda leste do Paraná,
e Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense, né? Então são duas depressões aí que fazem essa interligação dos planaltos. E a planície da Lagoa dos Patos em Mirim. Então você percebe que sempre aparece o nome Lagoa, né? Mas é aquele contexto, né? Como muitos nomes de fenômenos naturais no Brasil foram colocados há muito tempo, né? Desde a colonização. Então, naquela época, não existia um parecer técnico para você dar nome aos fenômenos naturais. Então, como esses nomes ficaram tão arraigados, né, na cultura, então quem vai mudar isso? E mesmo se mudasse, as pessoas iam continuar chamando de Lagoa dos Patos. Aqui uma análise mais detalhada em relação à formação geológica, né? Então, a Bacia do Paraná, ela é basicamente formada por rocha sedimentar. Então, toda a região sul predomina aí as rochas sedimentares, né? Você tem algumas porções de rochas cristalinas aqui nos planaltos mais próximos do litoral. Então nós temos ali no Planalto Leste e Sudeste e no Planalto Sul-Rio-Grandense formações de rochas cristalinas, né? Rochas vulcânicas. Aí na composição geral nós temos então as bacias sedimentares. Lembrando inclusive, né, que a região sul do Brasil é a única região do país que possui um destacamento aí de carvão mineral. Então, é o cinturão carbonífero. É uma faixa de formação de carvão que se estende do Rio Grande do Sul até ali o sul de São Paulo, né? Mas a área de exploração econômica, que tem viabilidade econômica, concentra aqui na região do estado de Santa Catarina. Então, conhecida aí como cinturão carbonífero. Justamente bacia sedimentar. Então, existe essa combinação. Então, nós temos aqui, né, predominantemente, a questão das rochas sedimentares. Aí acompanha aqui esse perfil, do A até o B. Então, é essa análise aqui. Em alguns vestibulares do estado do Paraná, eles sempre gostam de cobrar muito a perspectiva do regionalismo, né? Então, em relação ao relevo, existe muito essa perspectiva da ideia dos compartimentos do relevo ali, né? Então, do Planalto da Bacia do Paraná, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, e aí a gente consegue também ter uma perspectiva em relação ao que? As formações geológicas, que eu já vou falar disso. E aqui, né, o primeiro Planalto e Serras Leste-Sudeste. Né? Então, saindo aqui do litoral da Baía do Paranaguá até ali a fronteira do estado do Paraná, né? Voltando aqui, ó, só para a gente ter essa perspectiva, né? E a fronteira, essa fronteira aqui está justamente o Rio Paraná. Aí veja só, essa região aqui, ó, rochas sedimentares antigas. Então a bacia do Paraná como um todo é formação de rochas sedimentares. Professor, mas aqui está escrito rocha vulcânica. Por quê? Na era mesozoica, essa região sofreu derrames de lava, derrames basálticos. Então, já existia formação sedimentar, a bacia sedimentar, e no período mesozoico, alguns pontos do Brasil, e principalmente na bacia do Paraná, ocorreu esses derrames de lava, de basalto, sobre a bacia sedimentar, formando essas estruturas de rochas vulcânicas. Mas a base estrutural é formada por rochas sedimentares. Inclusive, essas rochas vulcânicas que deu origem ao basalto, né? A decomposição desse basalto, ele foi fundamental para a ocorrência do solo de terra roxa, né? A terra roxa que é um dos principais solos do Brasil, um dos solos mais férteis aí do Brasil, e que predomina somente praticamente aí na região do Paraná, que é consequência desses derrames de lava. Então você tem aí essa combinação, essa composição. Essa rocha sedimentar antiga, ela contribuiu também para a formação do aquífero Guarani, que nós temos sob a bacia do Paraná, principalmente. Se estende aí além da região sul, aquífero Guarani, né, região centro-oeste e região sudeste. Então você tem um dos maiores aquíferos do mundo, em consequência dessa composição, né, de uma bacia sedimentar que foi parcialmente aí coberta, sofreu derrames de lava que deu origem à rocha basáltica, e essa rocha basáltica também se decompôs em algumas áreas, formando aí
a terra roxa. Então é importante a gente fazer esse destaque. Aqui uma visão restrita do estado do Paraná, e aí essa ideia, né? Então nós temos ali, ó, a região litorânea, né? A bacia ali a Baía do Paranaguá, planície litorânea. Aí você tem um degrau, que seria a Serra do Mar. A partir da Serra do Mar, inclusive ali você tem o ponto mais alto do estado do Paraná, né? Aí a partir da Serra do Mar você tem o primeiro, o segundo e o terceiro planalto. É importante a gente frisar essa divisão. A região aqui, né, de Ponta Grossa, na verdade, é uma área de depressão, mas comumente, né, é chamada ali de depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Só que também você tem aí essa perspectiva, né, Planalto Ponta Grossa. Então existe tanto a perspectiva dos compartimentos do relevo, mas também essa visualização local das formações de relevo. Então você tem ali primeiro, segundo e terceiro planalto, justamente por causa das formações que são diferenciadas. A composição geológica e geomorfológica desses planaltos faz com que ocorra essa classificação. Então, o primeiro planalto está aqui, pega a região de Curitiba, né, mais próximo ao litoral, depois da Serra do Mar. Aí o segundo planalto é a região ali de Ponta Grossa, né, Planalto Ponta Grossa. E o terceiro planalto seria justamente o planalto da Bacia do Paraná. Então você tem essa composição específica em relação ao estado do Paraná, e isso às vezes cai também nos vestibulares específicos ali da região sul do país, do estado do Paraná. Então aqui, depressão periférica da borda leste do Paraná e depressão periférica sul-rio-grandense. Na verdade ali, ó, o planalto, né, de Ponta Grossa é a composição aqui também dessa depressão. Então você tem aí uma combinação de relevos a ser interpretadas, mas especificamente o estado do Paraná que tem aí essa divisão do primeiro, segundo e terceiro planalto. É importante lembrar. E na ordem de distanciamento do litoral para o interior. Então aqui um mapa mais geral, né? E mostra aí essa perspectiva de distribuição dos compartimentos de relevo. Então eu espero que você tenha entendido aí, tenha pegado esse contexto, né, do clima, da vegetação, do relevo e alguns outros elementos que eu citei no decorrer da aula. Meu forte abraço aí para todos e nós ficamos por aqui. Até a próxima e até o próximo vídeo sobre a região sul. Obrigado.